Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre essa polêmica que envolve a primeira-dama Janja Lula da Silva, no tocante à tentativa de implementar uma censura no Brasil e de confessar isso publicamente, né? Ela, junto com Lula, praticamente confessam que estão tentando implementar uma censura, principalmente no TikTok, quando foram à China recentemente. E o boquiroto presidencial disse numa entrevista coletiva que havia solicitado a ajuda do ditador chinês Xi Jinping para que ele mandasse um especialista em redes digitais a fim de fazer um trabalho de regulamentação do TikTok, mais ou menos por aí. E a repercussão disso, hein? A sociedade calada, né, assiste a tudo como se realmente fosse o suprassumo da inteligência e da liberdade democrática. Deixe o seu gostei, verifique sua inscrição e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Parlamentares bolsonaristas, né? Não são parlamentares de oposição, são parlamentares, eles têm que colocar, porque isso aqui é uma matéria do jornal O Globo, que o camarada é bolsonarista no sentido de tentar diminuir o impacto de uma declaração que venha de um deputado de oposição. Mas vamos lá. Rebateram nesta segunda-feira a fala da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, sobre as críticas dirigidas a ela por falar sobre o TikTok durante o jantar com Xi Jinping na semana passada. Segundo aqui a matéria do jornal O Globo, durante um discurso no Ministério dos Direitos Humanos, Janja afirmou que não há protocolo no mundo que a faça ficar calada e pediu esforço para aprovar a regulamentação das redes sociais no Congresso Nacional. O que eles defendem é a censura. É o direito de eles dizerem o que bem entendem, inclusive absurdos, os maiores disparates que se possam imaginar, enquanto que os seus oponentes são tratados como bolsonaristas, né? São tratados como pessoas que eles consideram menores. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, escreveu nas redes sociais que ninguém pode calar a Janja, mas ela pode querer calar um país inteiro. E é esse o grande objetivo do Lula, porque assim ele acha que poderá se manter no poder e poderá manter os seus níveis de popularidade intocados. Se não fossem as redes sociais, eles continuariam dizendo que o governo Lula era o mais bem aprovado do mundo, como aconteceu nas vezes anteriores em que ele foi presidente da República e que não havia a força que existe hoje nas redes sociais. Mas para que se tenha ideia, até mesmo um dos coordenadores daquele grupo de advogados prerrogativas que ofereceu apoio e amparo para a recondução deste disparatado boquiroto à presidência da República, o Cacai, o Antônio Carlos Cacai, famoso advogado brasileiro, de muitos dos elementos implicados naquela famosa Operação Lava Jato, divulgou uma carta. Logicamente que a carta deveria ser para os seus pares advocatícios, mas ela terminou vazando, onde ele demonstra completa descrença no governo Lula III, suposto governo do senhor Lula da Silva. Não está realizando absolutamente nada, não está entregando aquilo que prometeu, muito antes, pelo contrário, e faz um governo que não tem absolutamente nada de democrático. Bom, mas voltando aqui à Janja, não é, a repercussão da Janja. Continua o Nicolas Ferreira. Calem-se todos, deixem nossa camisa 10 falar e quebrar o protocolo, ironizou o parlamentar do PL. A deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, repetiu o mesmo discurso ao afirmar que Janja quer calar os outros, defendendo regulação das redes. A publicação foi compartilhada pelo marido da parlamentar, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. O deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, utilizou a fala de Janja para questionar o motivo pelo qual a primeira-dama defende a regulação das redes sociais. Aspas para o André Fernandes. Liberdade para ela e censura para os brasileiros? Questionou ele. Sobre a regulação das redes, Janja afirmou na segunda-feira que o tema não deve ser tratado como uma fofoca de bastidor. A declaração, ou seja, é verdade, eles querem realmente regular as redes. E essa regulação, ela é censura, não é? Porque a regulação das redes é exatamente para calar os críticos do governo, para calar os opositores do governo, para calar as pessoas da direita, os patriotas ou os bolsonaristas, como a imprensa
faz questão de chamar, instigando, né, esse divisionismo no país. A declaração ocorreu nesse evento do Ministério dos Direitos Humanos de, segundo eles colocaram lá, enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, já lacradores lulistas, porque a gente tem que sempre colocar aqui o outro lado, defendem o direito de Janja em se pronunciar ao mesmo tempo em que defendem a regulação nas redes do Brasil. Ou seja, a Janja pode se pronunciar, mas o país inteiro tem que ficar calado. Quem são os lacradores? Vamos lá. Felipe Neto, youtuber, conhecido. Segundo ele, a Janja tem todo o direito de dizer o que pensa em qualquer lugar, inclusive em meio a uma reunião do marido dela com um ditador, né? Lula se associa aos piores ditadores do mundo, da humanidade, da história recente. Fábio Porchat, humorista sem graça, inclusive está fazendo um show agora em Recife, nesse final de semana que vem. Fábio Porchat, a primeira-dama do Brasil, pode se pronunciar sem qualquer censura. Ela está agindo para defender o interesse público do Brasil. Deve ser piada, né? Deve ser piada aqui do Fábio Porchat. A Janja defendendo o interesse público do brasileiro. Por que ela não fala, por exemplo, contra o roubo aos aposentados, já que ela quer defender os interesses públicos daqueles que são descamisados, despossuídos, pés descalços, sem ter quem fale por eles? Aqui mesmo no estado do Piauí, que é o estado que dá a maior votação para o Lula, 80% dos aposentados foram roubados pelo INSS, principalmente na gestão do senhor Lula. E a única coisa que ele faz é tentar impor narrativa de que a culpa, mais uma vez, é do Bolsonaro. Bom, Caetano Veloso, outro lacrador lulista. O extremismo não pode silenciar a voz da verdade. A voz da verdade é a Janja, né? Eu não vou rir, a gente tem que tratar com seriedade. Mas para ele aqui, a voz da verdade é a Janja. Deve ser o extremismo, né? Quem é o extremismo? O extremismo são aqueles que defendem o direito de se pronunciar abertamente, democraticamente nas redes sociais. Se houver excessos, que se pague pelos excessos, na forma da lei, de acordo com o que a lei diz, mas não inventando situações não legais para perseguir opositores políticos, como está acontecendo agora numa determinada instância superior do Poder Judiciário brasileiro. A direita continua, infelizmente, prestigiando esses elementos lacradores, com audiência para o Felipe Neto, com presença nos shows do senhor Caetano Veloso, do senhor Fábio Porchat e outros lacradores mais. E aí eu pergunto, e esse boicote que se anuncia nas redes sociais contra esses malandros lacradores, do tipo aqui desse Fábio Porchat, vai ou não vai persistir? É isso, pessoal. Deplorável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.